Pô, frio, né? Tá... Não, tá Não, bom. assim, mas eu tava sem casaco. Ah, não, tá. Deu uma esfriadinha hoje. Hum. Conselheiro. Boa tarde, senhora conselheira, senhores conselheiros, diretor-geral. Sim. Pegar a maquininha dele. E damos as boas-vindas. Iniciamos, senhores aqui presentes, funcionários, iniciamos mais uma reunião do Conselho Deliberativo da Gergs. Solicito a autorização dos senhores conselheiros para nós mudarmos a pauta. Em vez de apreciação das minutas, passarmos primeiro matérias, já que temos 2 processos. Pode ser? Obrigado. Então, passaremos para a votação da matéria, que será a análise do processo 001193-39/00/15-0, que trata do recurso interposto por Renato Roque, em nome do usuário Walter Frederico Roque, contra a cobrança da SUA, referente à irregularidade no medidor de energia elétrica. Tem como conselheiro relator o conselheiro Eusebio Santini, como conselheira revisora a conselheira Leonardo da Silva Martins. Com a palavra o conselheiro relator do referido processo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheira Eleonora, conselheiro João Nascimento, diretor-geral, colegas e convidados. Processo 001193-39.00/15.0, assunto irregularidade na medição de consumo de energia elétrica, análise do recurso do usuário. Item 1 do relatório. O processo teve início com o recurso interposto por Renato Roque, em nome do usuário Walter Frederico Roque, junto à ouvidoria da Gergs, contra a cobrança da S-Sul, distribuidora de energia elétrica, referente à irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica, que resultou na cobrança da recuperação de consumo no valor total de R$ 3.895,03. Em síntese, argumenta o requerente que, no imóvel residem apenas 2 pessoas, com longos períodos de ausência em razão de viagens, acarretando eventuais oscilações de consumo que não caracterizam por si só uma irregularidade. São econômicos quanto ao uso da energia elétrica. A apuração da suposta irregularidade ensejou procedimento técnico e complexo e que sua esposa assinou de boa-fé o formulário padrão da empresa, sem contudo compreender o seu conteúdo. Talvez a irregularidade fosse resultado da instalação incorreta ou de desgaste natural do equipamento. Embora a pretensa irregularidade apontada tenha ocorrido em 2011, a mesma nunca foi detectada pelo funcionário responsável pela leitura mensal do consumo de energia elétrica. Os níveis de consumos baixaram após a troca do medidor. A concessionária se manifestou encaminhando cópia de diversos documentos, como o termo de ocorrência e inspeção, o TOI, com data de 22/7/2014, histórico de consumo, memória de cálculo, laudo técnico do laboratório Labello da PUC-RS, carta ao usuário e correspondência à ouvidoria da Gergs. A ouvidoria da Gergs se manifestou através da informação número 212/2015, esclarecendo que observa-se uma não conformidade de procedimento da concessionária relativamente à obrigatoriedade de encaminhamento de carta-convite ao usuário informando a data, hora e local da realização da perícia técnica do medidor, neste caso, realizado pelo laboratório Labello da PUC-RS, conforme o procedimento previsto no parágrafo 7º do artigo 129, resolução número 414 de 2010 da ANEEL.
ainda que o consumidor tenha assinado um formulário padrão da empresa, cujo preenchimento padronizado informa sua opção por não acompanhar a avaliação do medidor, tal procedimento não isenta a concessionária de cumprir com a obrigação de avisar o consumidor com antecedência de 10 dias sobre o local, data e horário da realização da perícia técnica no equipamento. Ademais, já existe parecer da Procuradoria Federal da ANEEL orientando o cancelamento das cobranças por irregularidades no caso da concessionária não ter enviado carta convite com a data para a realização da perícia técnica pelo laboratório Labelo PUC-RS em outro processo envolvendo a empresa S-Sul. Opina pela desconstituição da cobrança por irregularidade, considerando seu descumprimento por parte da concessionária do parágrafo 7º, artigo 129 da Resolução 414 de 2010 da ANEEL. A ouvidoria da GERGS, com base no artigo 206 do Regimento Interno, encaminhou o processo para apreciação do Conselho Superior. É o relatório. Obrigado, conselheiro relator. Eu tenho aqui escrito para falar o senhor Renato e o senhor Walter. Os senhores têm 15 minutos, pode dividir 5, 10 ou meio a meio, fica à vontade. Então, convido o senhor Renato? Sim. Então, por favor, senhor Renato. Bom, muito boa tarde, senhor presidente, demais conselheiros presentes. Antes de mais nada, agradeço a atenção que isso mereceu. Eu confesso que estou constrangido, não imaginava que isso fosse tomar esse vulto. Eu acho que o relatório que eu ouvi está bastante claro, eu não teria muito pouca coisa a acrescentar. Eu consultei, isso está escrito na minha defesa, consultei um especialista que disse que embora que talvez o laudo da PUC fosse correto, não significa que esse defeito tenha sido possível eu realizar, porque isso teria que ser feito numa bancada, e eu não sou eletricista, nem tenho bancada, nem saberia fazer isso. Além disso, também já o relator colocou isso bem claro, a minha esposa foi induzida a assinar aquilo sem entender o que estava assinando, mesmo porque ela surpreendeu o pessoal fazendo essa troca, senão não teria nem ficado sabendo. Ela surpreendeu, foi lá ver o que estava acontecendo, foi aí que ele disse, não, assina aqui, trocamos o medidor, botamos um mais moderno, digital, etc. Bom, tudo bem, rotina, assinou. Depois é que fomos ver e assinou uma coisa que estava, inclusive, a assinatura dela está na página contrária, onde está dizendo que ela aceita que seja feita o teste e não vai acompanhar, etc., etc. O que foi muito bem relatado, né? Bom, além do mais, eu fiz agora, recentemente, um consumo, um gráfico do consumo até o último mês, e mostra claramente que meu consumo diminuiu. Então, se eu tivesse feito aquela alteração, eu fiz contra a minha pessoa. Não tem sentido uma coisa dessas, né? Nem saberia fazer isso, claro. Então, o consumo diminuiu. E o consumo irregular porque eu viajo muito, sou professor de Senai, o que me leva a viajar constantemente. E, então, o consumo oscila. Inclusive, eu fiz um gráfico também, não está aqui, porque isso é recente, do meu consumo de água, e dá um paralelo bastante, não sei se posso mostrar, se também ainda... São dois gráficos que mostram uma curva bastante semelhante, que prova, né, que o meu consumo oscila em função das minhas viagens, né? É claro que o consumo de água em metros cúbicos não é tão preciso quanto o de consumo de água, de luz, perdão, que é em quilowatts, né? E a água eles arredondam, né? Mas, mesmo assim, dá para perceber isso aí, né? Bom, estou à disposição para perguntas, se houverem. Tá bom, e obrigado. agradeço mais uma vez. Tá bom, muito obrigado. O senhor Walter vai querer ser mais... Não precisa? Tá ótimo, então.
Então, passamos ao conselheiro relator para a fundamentação. Item 2, da fundamentação. A matéria foi devidamente analisada no parecer da ouvidoria da GERGS, a qual me reporto integralmente. Conforme consta na informação número 202/2015 da SOA, o simples fato do usuário ter assinado o formulário padrão da empresa não isenta a concessionária de observar o inciso 7º do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, o qual estipula que a distribuidora deve comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. Tal exigência consta, inclusive, na súmula número 16/2015 da diretoria da ANEEL, restando assim incontroverso o tema em questão. Cabe destacar que o cumprimento de todos os requisitos e procedimentos expressos nas normas do setor elétrico é condição essencial para legitimar qualquer aplicação de penalidade por parte da concessionária. Ficou demonstrado que tal não ocorreu no presente caso. Por conseguinte, deve ser mantido o cancelamento da cobrança imposta pela empresa. A concessionária, na condição de prestadora de serviço público, tem o dever de ser diligente na execução dos procedimentos fiscalizatórios, adotando todas as medidas previstas pela ANEEL, sob pena de acarretar prejuízo a todo o sistema, com a consequente repercussão no valor da tarifa. Sendo assim, 3, voto por 1. Conceder e dar provimento ao recurso interposto pelos representantes legais do usuário Walter Frederico Koch, cancelando a cobrança por irregularidade referente à unidade consumidora número 500-6233, no valor de R$ 3.895,03, pela AS Sul Distribuidora de Energia, por não ter sido observado o disposto do inciso 7º, artigo 129 da Resolução Normativa da ANEEL, número 414/2002. 2. Recomendar à concessionária que instrua os processos de forma correta e completa, a fim de evitar os custos aos demais usuários do sistema. 3. Oficiar as partes da presente decisão com o prazo de 10 dias para apresentação do recurso à ANEEL a partir do recebimento da correspondência. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro relator. Da revisão, a conselheira Leonora. Boa tarde a todos. Da revisão. Em conformidade com o disposto no artigo 118, parágrafo único do Regimento Interno da GERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto à matéria em análise, acompanho o voto do conselheiro relator. Obrigado, conselheira. Para a discussão, conselheiro João. Só para uma observação. Mas antes dela, peço vênia para saudá-lo, como sempre, com espírito respeitoso e fraterno, e bem assim a nossa conselheira Eleonora e o nosso companheiro Santini. Saúde por igual ao nosso diretor-geral, nossos ilustres servidores e as demais pessoas aqui presentes, e, sobremodo, o orador que esteve na tribuna. Meu voto, já antecipo, segue na linha do voto expedido pelo ilustre e nobre relator. E eu só quero fazer um registro, senhor presidente, e não vou deixar de fazê-lo sempre que surgem que ocasiões e fatos como estes vierem a julgamento. Tem sido recorrente nesta casa, mas muito recorrente, que as empresas concessionárias do serviço público pretendam imposição de penalidades aos consumidores e não conseguem cumprir nem mesmo a súmula, no caso aqui da ANEEL. Instruem de forma deficiente os processos.
Eu acho que está faltando um pouco de advogado nessas empresas aí, senhor presidente. Está faltando a mão de advogados, porque é flagrante e recorrente a precária instrução dos processos. Não pode se admitir que uma concessionária de tal porte como é a ES Sul, não é, negligenciar a formação dos processos. Porque isto, ao fim e ao cabo, alguém paga esta demanda. Alguém vai pagar. Então, como disse o nobre relator, vai ser socializado aquele custo não cobrado para a sociedade. Então, senhor presidente, é apenas isto que eu queria registrar. Não só com a ESSUL, senão também com a Corsan e com a SAE. Tem ocorrido com muita e indesejada frequência. Sendo assim, anuncio meu voto na trilha do voto do eminente relator. Obrigado, conselheiro. Sobre discussão, mais a conselheira Leonor, alguma observação? Conselheiro Santini. Eu só queria justificar que, apesar dos dois demonstrativos de gráfico aí muito importante, mas não fazem parte do processo, mas a sua posição e a sua defesa, ou a complementação, esclarece claramente e a decisão, acho, está bem encaminhada. Obrigado, conselheiro. Então, vamos para a votação. Conselheiro Santini, mantém o voto. Conselheira Leonora, mantém o voto. Conselheiro João acompanha o relator. Com o relator. Então, está aprovado o voto do conselheiro relator e da conselheira revisora. Passamos para o outro processo, que é o processo 0011-85-2264-15-7, que é o reajuste tarifário da UNE, ano 2015, que tem como conselheira relatora a conselheira Leonor, o conselheiro revisor, o conselheiro Alcebiades Santini. Esse foi aquele processo que foi suspenso na sessão do dia 1º de 10 de 2015. Com a palavra, a conselheira relatora. Bem, se os senhores concordarem, eu vou fazer um breve relato da sessão número 71, quando começamos a discutir esse processo, e não pretendo ler de novo todo o relatório, já que todos estavam presentes, a sessão está gravada, tanto em áudio quanto em vídeo, então acho que não há necessidade de reler o relatório inteiro. Então, trouxe apenas um breve resumo do que ocorreu em 1º de outubro, na sessão 71 deste Conselho. Foi iniciada a análise do presente processo. Na qualidade de relatora, fiz a leitura do voto, propondo, então, fixar o índice de 5,3635% de reajuste para as tarifas das linhas integrantes da aglomeração urbana do Nordeste e determinar a homologação pela Gergs do cálculo das tarifas hora reajustadas no prazo de até 10 dias contados da publicação pela Metroplan. Foi oportunizada às partes a manifestação no prazo regimental. Houve a manifestação do senhor Eduardo Michelin, representante do Sindetre, que, dentre as suas ponderações, referiu que as informações do processo não estavam disponíveis no site da Gergs. A Metroplan também se manifestou, através do senhor Vinícius Salvani, e o conselheiro revisor, conselheiro Alcebiades Santini, apresentou seu voto nos seguintes termos. Quanto à matéria em análise, voto por acolher a sugestão da diretoria de tarifas de emergencialmente aplicar o percentual aprovado pela Metroplan de 7,7546%. Ainda recomenda o prazo de 120 dias para a revisão da metodologia das notas técnicas da diretoria de tarifas da Gergs, referente à UNE. Na fase de discussão da matéria, o conselheiro João Nascimento ponderou sobre o fato de não ter sido disponibilizado o processo no site e propôs a suspensão da votação da matéria. O Conselho Superior, então, decidiu por transferir a análise para o dia de hoje, ficando as partes automaticamente convocadas. É o relatório, então, senhor presidente, senhores conselheiros. Então, colocamos aí à disposição os representantes
das empresas, o senhor Jefferson Lara. O senhor tem 15 minutos para falar. Senhor conselheiro presidente, Aires Apolinário, senhora conselheira relatora, senhor conselheiro revisor, doutor João Nascimento, conselheiro. Agradecer a Vossa Excelência essa possibilidade de novamente nos manifestar dentro do que foi apregoado na sessão do dia 1º, que foi proposto pelo conselheiro João Nascimento. Antes, porém, de iniciar propriamente a análise do processo que nós estamos analisando, do reajuste da UNE, eu fui incumbido de fazer uma manifestação pelas entidades empresariais representando o setor intermunicipal. Tanto a Federação das Empresas, quanto o Sindetre, quanto a RTI, quanto a ATM, quanto a GPM, quanto o SAERGS, desde o início da fundação desta casa, conselheiro João Nascimento, mantiveram sempre um alto índice de relacionamento positivo com essa agência. Agência esta, que primeira agência do Brasil. Sempre mantivemos uma relação afetuosa e de respeito. Muitas vezes divergimos, mas sempre mantivemos o aspecto afetuoso e respeitoso. Na análise técnica desse processo, na análise de número 74/2015 da Diretoria de Tarifas, há uma ponderação por parte do técnico, eminente técnico, doutor Luciano Dalcense, técnico superior desta casa, em que faz os seguintes comentários, abre aspas. Tem proporcionado perdas constantes para o usuário ao comprometer o objeto institucional da modicidade tarifária. Uma espécie de carteirização de dois interesses específicos em detrimento dos demais interessados. O resultado do acerto entre patrões e empregados, acima descrito, vem acerrando uma queda constante do nível de produtividade do serviço. Por fim, embora marginalmente, nosso país passa por uma implementação de políticas econômicas contracionistas, fiscal e monetária, tanto na seara estadual quanto federal. Nesse contexto, os potenciais ganhos salariais de uns seriam viabilizados pela perda dos demais via inflação, queda da atividade econômica e desemprego. Senhoras e senhores, não existe cartel das concessionárias com os sindicatos dos trabalhadores. Fato. O ano passado, o então governador Tarcísio Eugênio encaminhou para a Assembleia Legislativa um índice de reajuste de 16% para o salário mínimo regional, aprovado pelaquela casa, questionado por entidades empresariais, não as nossas, foi novamente sancionado no Tribunal de Justiça. Manteve o índice de 16%. Os índices de inflação, nesse momento, do nosso país, estão na ordem de 10% a 11%. O reajuste que o sistema intermunicipal sofreu foi na fase, em percentuais de 9% a 9,5%. Não penso que com percentuais que atingem próximo à inflação se tenha um cartel entre empresários e sindicatos dos trabalhadores. Então, essa é a ponderação que eu quero fazer inicialmente. Acredito que foi uma colocação específica do técnico desta casa. Acredito e confio
que este Conselho Superior não acredita que existe um cartel entre as concessionárias de serviços públicos e os sindicatos que representam a categoria. Vamos à análise, uma análise macro do processo em análise. Ao longo desse ano, tanto as concessionárias como a população têm se debatido com diversos reajustes. Uma das características do sistema intermunicipal de passageiros, diferente de outros setores, é que ele tem um índice de empregabilidade alta. Nós empregamos. Qualquer tecnologia, qualquer ônibus de última geração que roda nas nossas estradas, ele obrigatoriamente necessita de um motorista, no mínimo, um empregado. E nós sabemos que, em função da própria legislação e das consequências que teve nos últimos anos, uma viagem de 5 a 6, 7 horas necessita de 2 tripulações. Consequência, nós empregamos. Nós temos um baixo índice de desemprego no nosso setor. Os senhores, ao longo do tempo, têm percebido pela imprensa que nós não somos alvo de demissões em massa, como às vezes acontece na indústria. Por quê? Porque nós mantemos. Porque nós somos encarregados de um serviço público. Serviço público. Nós somos concessionários de serviços públicos. De manhã, nós que transportamos em muitas localidades o estudante, o professor, o atendente de enfermagem, o médico. Em muitas localidades do nosso estado, nós não temos hospitais. Nós não temos uma escola de 2º grau, nós não temos uma universidade. Mas lá está o ônibus servindo essa comunidade. E esse ônibus, ele tem uma tarifa, que é aprovada desde 97 aqui nessa casa. É sancionada e homologada. Nós nos deparamos com a questão da modicidade tarifária. O que vem a ser uma modicidade tarifária? Nós temos uma máxima, eu e o Joabel estamos discutindo hoje de manhã. Não pagar acima do que precisa, nem cobrar acima do necessário, abaixo do necessário para o serviço ser mantido. Ao longo desse ano de 2015, nós tivemos, só de aumento de diesel, 18%. O processo anterior tratava da parte de energia elétrica. Todos nós tivemos um reajuste na faixa de 50% do doutor Santini, no mínimo. As nossas empresas utilizam energia para as suas oficinas, para as suas máquinas de lavagem de veículo, para os seus departamentos. Todos nós consumimos energia. Pessoal, o reajuste foi na faixa de 9% a 9,5%. Onde é que nós queremos chegar? Nós estamos numa situação em que nós temos uma região do nosso estado, que é a região do aglomerado urbano de Caxias do Sul, que possui uma situação também atípica nesse momento. Mas que nós também precisamos equilibrar. Não é necessário reajustes que sejam superiores aos índices inflacionários. E nós estamos aí com a proposta, inclusive, do técnico desta casa, da diretoria técnica, propondo a recomendação técnica dessa casa é a seguinte situação. Item 6 das recomendações. Pelo acolhimento emergencial do percentual calculado, já aprovado pela Metroplan, de 7,7546 a partir de 1º de outubro, tendo em vista mitigar os efeitos da interpestividade regulatória que seria agravada caso o processo devesse retornar à Metroplan. A partir de 1º de outubro, hoje nós estamos em 22. Eu acredito que, quando uma entidade vem a se pronunciar aqui, ela não vem fazer aquela coisa muito pejorativa que, às vezes, nós falamos internamente, aquela questão de papo de empresário, choro de empresário.
No momento em que eu tenho um processo inflacionário no nosso Estado e nosso país, que chega próximo a 10%, 11%, em que eu tenho reajustes de combustível na faixa de 18%, em que eu tenho reajustes de pneus na faixa de 23%, que eu tenho reajustes de energia na faixa de 50%, conselheiro Santini, 55%. Nós temos que manter a qualidade. A modicidade tarifária, ela também pressupõe uma recomposição a valores que sejam possíveis ser pagos pela usuários. Nós estamos falando, então, valor de quanto? Doutor João Nascimento, 7,75. Como é que estão os níveis inflacionários? 10,5, 10,8. São valores diferentes que nós estamos falando. Então, não querendo me estender mais e agradecendo a oportunidade, mais uma vez, de nos manifestar, solicito aos senhores, rogo às sabedorias, que acolham a recomendação dos técnicos da Metroplan e desta casa em adotar o percentual de 7,7546 para o reajuste da região dos aglomerados urbanos de Caxias do Sul, da Serra, e, se bem conveniente, que seja também levado em consideração o atraso do mês de outubro, do qual teria uma recomposição dos valores. Essa solicitação, senhor presidente, das entidades empresariais que subscrevem o processo tarifário, FETERGS e SINDET. Obrigado. Obrigado, doutor Jefferson. Se a conselheira se manifestar. Não sei. Não. Podemos passar Se para já a fase de terminou discussão. a sua manifestação antes, passamos adiante. Sim. Ok, então. Conselheiro Santini, como conselheiro revisor, nós estamos na parte de discussão, então, agora. Okay? Pode usar a palavra. Bom, estamos na discussão, ainda não na votação. exatamente. Tem algumas ponderações. O cenário, né, do Brasil como um todo e do Estado não é diferente. Nós estamos mais numa relação perde-perde do que ganha-ganha. Essa é uma preocupação. E aí nós temos que ser extremamente equilibrados, inteligentes, buscando sempre uma solução, né, que minimize riscos e custos aos atores envolvidos em qualquer segmento. Mas eu destacaria, e me preocupou um pouquinho, primeiro, acho que foi um posicionamento muito bem colocado pelo representante das empresas, mas quando cita, mesmo que seja uma opinião de um técnico, a possibilidade ou a existência ou a hipótese de um cartel entre concessionários e trabalhadores, eu recomendaria, não faz parte do processo, mas é um assunto que me preocupa. E aí isso a gente deveria pensar que tem algum encaminhamento específico para superar qualquer dúvida nesse sentido. Não é objeto disto, mas foi levantado, eu acho que cabe a quem de direito verificar se é procedente, e se for procedente, tem que se encaminhar aos órgãos competentes para fazer uma análise. Eu destacaria uma preocupação. Primeiro, eu acho que nós todos juntos, mas principalmente internamente, nós temos que buscar alguns meios para diminuir o passivo regulatório efetivado fora da data base de cada revisão ou reajuste. Por quê? Porque essa é uma situação que eu acho que esses meios têm que passar por todos os atores, né? Eu acho que tem prazos legais, esses prazos legais não estão acontecendo, então nós temos que verificar com os atores que têm atrasado a construção de uma solução para que isto aconteça dentro do prazo. Quer dizer, a nossa data base seria 1º de junho, nós vamos ter que implementar essa decisão agora em 1º de novembro. Eu acho que uma recomendação que caberia aqui, presidente e colegas, também eu acho que uma discussão por parte do Conselho Superior dessa agência
quanto esse aspecto de reequilíbrio econômico e financeiro e modicidade dos usuários. Eu acho que rever as metodologias hoje, internamente aplicada, não só na linha da recomposição do fluxo de caixa perdido, ou, digamos, ou de acumulação de novos atrasos, mas ter também aí nessas metodologias alguma possibilidade de contemplar margem de lucro sobre o capital, correção monetária, a lei de oferta e procura e, principalmente, a modicidade das tarifas. Eu acho que temos que inovar, temos que agregar, etc. Então, nesse cenário, é muito difícil, né, saber, nesse momento, qual era a melhor decisão, principalmente para concessionárias e para os usuários, consumidores. E quando eu falo fluxo, que ocorreu de junho para cá, numa tarifa antiga, até outubro, com certeza esse fluxo teve um valor abaixo do necessário, mesmo que haja uma recuperação a partir da implementação da decisão desse novo índice, se diminuir o fluxo, não garante que nós vamos recuperar, porque talvez de junho até novembro nós temos um fluxo X de passageiro. E como a crise tende a se agravar, esse fluxo de passageiro tende a diminuir. Então, não sei também a recuperação se vai ser alcançar, digamos assim, a expectativa do agente econômico. Frente a esse cenário, eu não tenho a menor dúvida que, primeiro, tem que recuperar o mês que nós não implementamos, que é outubro, né? Deveria ter sido implementado a partir de outubro, dentro daquela sessão que nós, inteligentemente, deixou-se em aberto para concluir hoje. Então, esse é um fator que eu acho que não devemos desmerecer nunca. E quanto ao índice, presidente, eu não sei se eu voto agora ou... Nós estamos na discussão ainda, voltemos depois para... Perfeito. Então, a minha posição mais global e complementar é essa aí. Presidente, eu queria falar de novo. Vamos deixar o conselheiro se manifestar. Conselheiro João. Senhor presidente, eu gostaria de ouvir... Mas é que está na sua ordem, entende? Nós estamos por regimento, todos têm que se falar, se manifestar ou não. Senhor presidente, vou então atender a posição defendida por Vossa Excelência. E quero comunicar que nesta manhã, tentando utilizar o nosso sistema SEI, deparamos com o mesmo fora do ar. E esta busca pelo sistema SEI era exatamente relacionada a este processo, para que a gente pudesse ter, assim, uma visão mais clara, mais objetiva do que teríamos que decidir à tarde. Então, pedia à nossa Secretaria do Conselho, né, que providenciasse junto ao nosso setor, nossa diretoria de tarifas, para que calculasse, fizesse uma projeção de cálculo relacionada à inclusão do mês de outubro. Passando, então, passando para 1º de novembro, o cálculo do reajuste tarifário. E isto apontou, senhor presidente, a inclusão do mês de outubro, tomando por base o voto da conselheira Eleonora, representou um percentual de 6,1297%. Que eu vou passar a Vossa Excelência, para que Vossa Excelência insira no processo. Dito isto, acho que era o que me caberia ponderar neste momento,
me reservando para eventual manifestação. Obrigado. Conselheira Leonora. Gostaria de fazer algumas complementações em relação ao que foi colocado também pelo representante das empresas aqui neste processo hoje. Sobre a opinião do técnico colocada num parecer, eu acho que a agência, somos muitos aqui, cada um tem as suas opiniões pessoais, e embora esse parecer tenha sido acompanhado pelo diretor de tarifas, eu quero ressaltar que isso não reflete a posição da agência. As decisões da agência são tomadas por este conselho, né, por maioria, às vezes nem todos são contemplados, nem todos ficam satisfeitos com a decisão, mas o que reflete uma decisão desta agência é uma decisão deste conselho. Então, opiniões pessoais podem fazer parte dos nossos processos, mas eu vejo que isso não compromete o trabalho da agência e não representa a opinião da agência como um todo. Bem, quanto à adoção do índice, do item da recomendação número 6 deste parecer, que foi também acompanhada pelo diretor de tarifas, eu ressalvo que o acolhimento daquele percentual, conforme recomendado pela diretoria de tarifas, tem a ressalva de que tal diferença entre os números calculados pela Gergs, entre os números calculados pela Metroplan e calculados pela Gergs, deva ser corrigida futuramente. Eu entendo que nós estamos aqui num trabalho, existe um processo específico para que a gente não tenha mais atrasos temporais, para que no ano que vem a gente consiga aprovar, isso já começamos há um tempo, mas que a gente consiga aprovar os reajustes na database, para que não haja esses atrasos pendentes de um ano e de outro, para que não mude o resultado final do índice de reajuste a ser aprovado. Então, nesse sentido, eu não me sinto confortável de aprovar esse índice, porque vai gerar uma pendência para o próximo ano e vai de encontro à nossa vontade aqui é de que não haja atrasos temporais e que não hajam índices pendentes para o próximo ano. Então, por isso, eu, como relatora, não acatei essa recomendação, porque eu espero e acredito que no ano que vem nós não vamos ter mais esses índices de atraso temporal, porque vamos trabalhar para que os reajustes sejam implementados na database. Mas, só deixa eu concluir, presidente. Mas eu quero dizer que, neste processo, nesta mesma informação, no quadro 3, que foi o que chegou ao índice de 5,36 que eu propus, este índice está composto, e eu gostaria de deixar registrado isso até em ata, porque eu acho que não ficou bem claro no processo, mas este cálculo do quadro 3 da informação número 74 da Diretoria de Tarifas contempla o índice de reajuste deste ano, o atraso temporal do ano de 2014, cujas tarifas deveriam ter sido implementadas em 1º de setembro e foram implementadas apenas em 15 de dezembro, contempla o atraso de 1º de junho até 1º de outubro, agora corrigido, deixemos a correção do conselheiro João para depois, mas este número contempla o atraso até 1º de outubro. No entanto, contempla também a retirada de um índice dado no ano anterior, de 3,36%, que deve ser retirado da tarifa, que deveria ter sido retirado da tarifa vigente hoje, no mês de junho. Em 1º de junho, deveria ser retirado da tarifa atual 3,3612%. Este percentual, inclusive, foi solicitado pelas empresas que houvesse essa retirada, e, por isso, esse índice aprovado está menor,
porque está sendo retirado um percentual que deveria ter sido retirado em 1º de junho e que está vigente, está contemplado na tarifa vigente hoje. Então, eu gostaria de fazer essa ressalva de por que essa diminuição do valor de reajuste que está sendo aprovado, porque existe um índice que tem que ser retirado, que deveria ter sido retirado em junho. Então, só mais um complemento do encaminhamento do meu voto. Tá. Então, vamos para a votação. Desculpe, conselheiro, quer fazer se manifestar? Não, mais 2 observações. É evidente que a postura trazida pelo ilustre orador na tribuna, relacionada à questão da carteirização, não é uma opinião da Jergs, senão uma opinião pessoal de quem redigiu o parecer. E o fato de não ser nossa posição não significa proibição e nós não vamos engessar o ponto de vista de ninguém. Pelo contrário, a democracia aqui interna da nossa entidade possibilita a exposição de pontos de vista, mesmo que nos desagradem. Respeitando isto, não é? Eu gostaria de enfatizar ainda uma outra questão. Quando o ilustre representante dos interessados na tribuna fala a respeito do 2º pilar sobre o qual se assenta nosso processo regulatório, né, a modicidade, ela não se resume apenas em não ser menor para não ocasionar maior déficit das empresas, nem ser menor para ensejar o seu desastre. O princípio da modicidade tem em vista o bolso de a quem o serviço público concedido se dirige. Por isso, a gente tem muita cautela, pensando sempre que esta relação nós temos o dever de privilegiar. Veja-se, por exemplo, que sempre nós temos as representações empresariais aqui, e dificilmente uma representação popular vem sustentar contrariamente, porque eles não têm um nível de organização suficiente para vir acompanhar e participar desse debate. Então, a gente também tem o dever, não é, como representantes do Estado, como entidade de Estado, de levar em consideração esse tipo de questão. Então, quando nós falamos em modicidade, nós estamos, na verdade, fazendo um trabalho supletivo de quem nunca pode estar aqui. Então, feito este registro, não é, eu quero ainda dizer que, sobre este processo, nós estivemos, conselheira Eleonora e eu, lá na Jergs, onde fomos conversar com a Jergs na Metroplan, para que não ficasse nenhum tipo de ruído na construção de propostas. E recebemos na Metroplan, né, a segurança de que o fato de nós estarmos propondo um reajuste menor, este é o que seria acatado. Não é? Então, entendeu-se que o índice proposto pela conselheira Eleonora haveria de contemplar todas essas reposições, mas principalmente aquilo que houvera sido solicitado, e também da tribuna, que se procedesse o desconto de 3,36%. 36,12%. 3,3612%. O que foi feito. E aí, hoje de manhã, se construiu ainda uma outra perspectiva, que foi esta que eu conversei, não é, com os colegas, no sentido de que se recupere já o mês de outubro, passando a vigência para 1º de novembro. Então, senhor presidente, dito isto, eu estou em condições de votar. Obrigado. Só para... Vamos para a votação. A conselheira Eleonora vota por 5,36 e 35. Isso?
Não, presidente, eu acolho a proposta do conselheiro João, tendo em vista o atraso de mais um mês na definição dessa tarifa. Então, acolho a Seria, proposta então, de mais um mês de atraso, ficaria 6,1297%. Eu só tenho uma dúvida, o conselheiro João, ele coloca os 6 já com o reajuste de outubro, Sim, ok? sim, sim. Bem, É corrigido, né? corrigido, que daria os 6. Seis. Então, na realidade, acompanharia os 5, reajustado até... Na verdade, seria agrega. isso. Ok, para deixar ficar bem Isso, claro. É esse o o voto. percentual de agregação Certo, ficaria está os 6. incluído. Está já incluído. Tá. O conselheiro Santini não tem o percentual ainda aqui. O seu voto é... Eu continuo o mesmo... Estou seguindo. Não, Chega a minha vez. É a minha vez. Já votou, agora eu posso... Não, os dois conselheiros já votaram os seus votos. Só eu votei agora. Não, eu acho que os 6 e... Conselheiro... Sim, eu não sei exatamente porque Não, daí 6 só um pouquinho. Pelo que eu entendi, a conselheira acompanha o voto, a proposta do voto. Conselheiro João. É que já estávamos na votação, por isso que eu Sim, considero... começa por mim. Votei, Exatamente, agora é então já do votou. conselheiro João. Então eu tenho aqui os 2 votos iguais, do conselheiro João e do conselheiro Leonora, de 6,1297%. Ok? Então falta, eu não tenho o voto, ainda o percentual do conselheiro Santini. Antes de votar, eu queria fazer uma ponderação, acho que é importante. Eu, quando cheguei nesta casa, eu vim pelo Conselho Estadual de Defesa do Consumidor. Em tese, né, a parte mais fragilizada na relação de consumo, nesta casa, acredito que está representada, sempre teve, né, e atualmente num processo muito mais democrático, que foi um processo eletivo, não foi escolha do governador. Então, isso também nos aumenta a nossa responsabilidade. E Mas também não retira a responsabilidade de quem não tenha sido esse processo seletivo, né? Não tira, ninguém disse. Eu só disse que é mais democrático. E tu sabe que a cultura desse país, a maioria é predominância de loteamento de cargos, né? Então, é por causa de essas situações que também, muitas vezes, a gestão de concessionária não funciona como deveriam funcionar, quando é concessionária, né, denominada a gestão pelo Poder Executivo. E isso aí não precisa nem reforçar. Nós sabemos, e só para pegar uma agência similar, olha o caso da própria Anatel, mas principalmente dessa de transporte aéreo, a ANAC, né? Bom, mas voltando ao que interessa, eu queria só dizer o fato importante, como é difícil, né? Destacar primeiro a preocupação dos 2 conselheiros, colega, que foram buscar, né, junto à Metroplan e junto à diretoria da casa, mais subsídio para embasar uma votação que é delicada. Mas eu não posso deixar de considerar que, no momento que a gente apreciar e decidir um percentual de reajuste da tarifa, eu vou afetar essencialmente a atividade econômica e a capacidade da saúde financeira do usuário. Então, é muito delicado. E eu não posso fugir dessa responsabilidade e não posso deixar de tomar uma decisão que eu considero fundamental para os 2 principais atores, né, que é o agente econômico e o consumidor. E considerando tudo que já foi dito, que não vale a pena, eu justifico a minha posição de manter o percentual, a qual, como revisor do processo, né, acrescido, é claro, e aí é uma consequência natural, não precisa, acrescido do mês que está também defasado, que é o mês de outubro. Então, a sua proposta anterior foi de 7,7546 mais o mês de outubro. Então, teria que se fazer esse cálculo para dar qual é o percentual que daria mais. Porque esse 7,56 é até o mês de setembro. Sim, né? Teria que acrescentar, só para nós ficarmos registrados em ata. Perfeito. É isso, né? Eu não sei qual seria o percentual, mas a gente faz para ficar registrado. Bom, me parece, a votação ficou 2-1. Perfeito. Né? Perfeito. Então, só para depois, para registro de ata, se faz esse percentual
do 775,46, mais o mês de outubro. Tá, Estela? Então, fica aprovado o voto o novo voto da conselheira relatora, acompanhado pelo voto do conselheiro João de 6,1297%, já corrigido o mês de outubro. Obrigado, então. Agradeço os senhores que estão aqui presentes. Obrigado pela presença. Continuamos a nossa reunião. Vamos parar, então, para a prestação de minutas. Minuta número 72, minuta da ata número 72. Conselheira? Eu não participei da Não sessão. participou, de 70, pode ser de outubro. Tá. Conselheiro Santini. Ok. Ata 73. Também a conselheira não participou. Conselheiro João. Conselheiro João. Ok. Conselheiro Santini. Ata 74. Também a conselheira estava de férias, também não participou. João aprova, conselheiros. Então, está aprovado as 3 atas. Vamos para a comunicação. 2.1. O processo 001186-22.64/15-0, que trata do reajuste tarifário de 2015 do transporte intermunicipal de passageiro da aglomeração urbana do Litoral Norte ao Linor, com a análise do Conselho marcado para o dia 27, foi retirado de pauta por solicitação do conselheiro relator João Nascimento da Silva e conselheira revisora Leonora da Silva Martins. 2.2 está pautada para o dia 29 de outubro, sessão 79, análise do processo 608-39.00/15-1, que trata o recurso do usuário Marco Antônio da Rocha Barbosa, referente ao pedido de ressarcimento de danos materiais contra a Companhia Estadual de Energia Elétrica, CEA, conselheiro relator, Alcemir Santini, conselheira revisora, Eleonora da Silva Martins. Consideração, senhores conselheiros. Eu gostaria que, se fosse possível, o conselheiro João explicar a retirada desse processo. Teria o conselheiro relator. Só para ficar registrado. 2.1. 2.1. Isto. Sim, foi retirado. Sim, senhor. O senhor teria como o motivo? Liberar para a pauta? Não. O motivo para nós deixarmos registrado. Tendo em vista que seria um reajuste tarifário, né? Sim. Que já era para ser no dia 1º de julho, se não me falha a memória, né? Eu, na verdade, agora, no momento, não estou lembrando. Tá, tudo bem. Vou pedir Então, a ajuda da doutora Estela. Não, tá bem, então, só para ficar registrado, pelo menos a gente tem essa preocupação, como foi muito bem debatido pelos senhores conselheiros hoje aqui, sobre a questão do tempo, né, que é então, se eu faço a presidência faz uma solicitação ao conselheiro relator, pudesse o mais rápido possível, deve ter os seus motivos, que nós acatamos, aceitamos e respeitamos. Conselheiros, posso Pode. colaborar? Leonora, Leonora pode... Você prefere deixar para outra sessão? Não, é só para registrar um motivo só, não tem... Ele está autorizado e vai ser, não há problema nenhum. Pedido de informações? Não. Ela- Posso... participei com o conselheiro João numa reunião com o diretor de tarifas, que vai ter uma reunião com a Metroplan na sexta-feira, justamente sobre essas linhas, e ele, então, ponderou que talvez fosse mais adequado aguardarmos a decisão para a semana que vem, tendo em vista essa reunião. E esse foi o motivo da solicitação de retirada de pauta do... eu acho que é mais prudente do que tomarmos uma decisão e, dependendo do resultado, termos que refazer a decisão. Perfeito. Eu concordei com o Tá ótimo, conselheiro também. Perfeito, só para relator. ficar Mas, registrado. presidente, como é bom a gente ter a presença dos mais jovens, a né? gente Que não esquece. tem risco de afetação pelo Alzheimer. É verdade. Eu, na verdade, não tinha lembrança. Foi hoje de manhã que nós definimos isso, né? Está ótimo você. Era isso. Me desculpe, Tá bem. por favor. Não, que nada. Tem mais alguma comunicação dos senhores? Não. Bom, então vamos para assuntos gerais. Eu tenho aqui 3
temas. A primeira seria a comunicação, que ontem eu recebi um ofício do Ministério Público. Infelizmente, hoje, quando nós não estamos aí com a internet, eu não consegui tirar a cópia do ofício do Ministério Público, solicitando o comparecimento da AGERGS numa reunião para tratar sobre o assunto da licitação, do edital de licitação da rodoviária. Solicitei que fosse essa reunião, que foi ontem pela manhã, né? Acho que o ofício chegou na sexta-feira. Hoje estou perdido, hoje é terça? Hoje é quinta. Hoje é quinta? Então, foi ontem. Então, eu recebi, eu não sei que dia eu recebi. Bom, mas vamos pedir, então, para a doutora Luciano e o doutor Odair ir lá nessa reunião me representando, tendo em vista que eu tinha outro compromisso, estava aqui para... tinha 2 audiências marcadas aqui no gabinete. Então, eu peço... Presidente, é a rodoviária de Porto Alegre? Hein? É da rodoviária de A Porto rodoviária Alegre. de Porto Alegre, desculpe, a rodoviária de Porto Alegre. Eu peço para a doutora Luciana, então, nos explicar da reunião, tendo em vista que o doutor Odair, hoje também, numa convocação do Poder Judiciário de São Marcos, ele foi para lá, representando a AGERGS, questão da licitação lá daquela região. Boa tarde, conselheiros, diretor-geral, colegas. Então, nós comparecemos, eu e o diretor Odair, ontem na Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público. E a pauta era a estação rodoviária de Porto Alegre. O promotor é o Dr. André Batista Caruso MacDonald. E compareceram nessa reunião, além da AGERGS, o diretor Lauro Hagman, do DAER, os assessores jurídicos do DAER e da Secretaria de Transportes, a PGE e a PGE. Então, Secretaria de Transportes, a AGERGS, DAER e PGE. Fizemos uma ata que já vamos colocar no expediente eletrônico e ficou ajustado como deliberação que o diretor do DAER vai encaminhar até 1º de março de 2016 uma nova minuta do edital para a AGERGS, e nós estimamos que em 2 meses a gente tem condições, no máximo, né, uma estimativa, mas de 2 meses, das áreas técnicas analisarem e remeterem para a CAGE e para a PGE, e depois retornará para a AGERGS para a sua homologação final. Na verdade, esse encaminhamento, o promotor, inicialmente, ele tinha cogitado de uma data para a licitação. Nós ponderamos que essa data é muito difícil de ser estimada, né, por qualquer um, porque tem manifestação de diversos órgãos e entidades, CAGE, PGE, AGERGS, possivelmente a necessidade de uma audiência pública também. Então, se achou melhor, e o promotor concordou, em estimar um prazo máximo para o DAER apresentar aqui para a AGERGS. E também foi feita a recomendação que o DAER não faça supressões ao edital quando a AGERGS fizer apontamentos, né, porque volta para cá com algumas alterações, supressões. Então, foi determinado que cumpra-se os apontamentos da AGERGS e dos demais órgãos também, para evitar esse vai e volta né, mandamos um edital com apontamentos, eles são alterados, volta, retorna. Mas a deliberação, então, acho que foi uma reunião produtiva, nós colocamos a necessidade de justificativas pelo DAER, do projeto básico, né, se for necessário. E acho que foi bem produtiva essa reunião, mas ficou muito claro já que essa licitação é necessária, porque o serviço está sendo prestado sem contrato. Há um bom tempo, aliás. Então, em resumo, seria isso. Não sei se os senhores têm algum esclarecimento. Conselheiro. Então, obrigado. Então. Só para uma pergunta, Bom, a expectativa de prazo, isso 2016,
pode estar aberto o processo licitatório ou não? Ou não mencionaram nada? O edital vem para a Jergs em março. A ideia é esta. Daí leva 2 meses aqui, no máximo, né? Porque a gente ressaltou que todos os editais de concessão recebem prioridade da Jergs, mesmo com a sua deficiência de pessoal, as concessões são priorizadas. É difícil prever. Esperamos que sim, né, conselheiro? Porque a ideia é que já em maio saia daqui, né? Então, daí teremos que fazer, e o Dair se comprometeu, e nós também nos colocamos à disposição assim, um esforço em relação aos outros órgãos, CAGE e PGE, para que possam emitir seus pareceres de uma forma mais célere. Obrigada. O outro assunto que eu tenho sobre a comunicação para os senhores, nós só entramos em contato com o gabinete do governador e do Tribunal de Contas tentando marcar uma data para entregarmos aquele ofício do referente a 57 milhões, aquele que foi aprovado pelo Conselho. Estamos no aguardo. Outro assunto que eu tenho, eu pedi para a Paula fazer uns levantamentos, eu queria entregar para os... que é sobre a demonstrativo da dívida das empresas que tem com a Jergs. Estou tomar conhecimento, eu acho que entendo eu, que nós temos que fazer essa cobrança, mas deixa eu dar uma pequena explicação. Esse é um demonstrativo que eu solicitei, pegando 2010 para cá, tendo que, vista de 5 anos, a dívida ativa entra em... Fugiu a palavra agora. Entra em dívida ativa. Então, os devedores da Jergs não pagam. Mas isso tem feito sempre, até os 5 anos, sempre a Jergs vai e comunica, não deixa passar os 5 anos. Mas, assim mesmo, quando nós estamos no final de 2010, eu já tinha pedido, há uns 2 meses, que mandasse correspondência para todas as empresas, mandamos aí 44 empresas e Paula está aí, não? Quantas responderam, Paulo? Hein? 6 pagaram só das 44. Então, nós temos um débito de 2010 aqui, da inadimplência do valor principal, de 3.877.737,24. Aí pedi para fazer o levantamento de 2011. Isso aqui é o valor nominal, né, o principal, não está corrigido. 2011, 4.689.000 com 307,20. 2012, 4.883 com 345,16. 2013, 5.752 com 268,05. 2014, 1.736.480,44. Aqui diminuiu porque está sem os polos. Então, eu estou totalizando um valor de 20.939 com 138,09. A maioria desses valores das empresas são empresas de ônibus, rodoviárias, tem uma da irrigação que nós temos aí, e polos. O saneamento é pago pela Corsã, não tem, então esse setor de energia também não entra. Então, esse é o valor. Me senti na obrigação, como gestor da casa, presidente, nesse momento, de trazer aí para conhecimento do Conselho. Possivelmente, a gente mande isso para a Secretaria da Fazenda, vamos depois ver realmente nesse sentido. Pelo menos não é a nossa obrigação, já que eu já senti que eles deixam para pagar até para formar dívida ativa, depois cair fora. Não tem acontecido porque a Jergs tem tomado atitude nesses anos. Mas sempre pode passar aí, esquecer 10, 15 dias, pode acontecer isso. Então, só queria que os senhores tomassem conhecimento. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Presidente, sobre essa questão, eu queria apenas ponderar a Vossa Excelência, que já tomou e está tomando providência a respeito, mas que elas
seja mais contundente com relação ao ano de 2010 que está prestes a prescrever. Exatamente, é isso que eu falei, que nós já estamos aqui. Prestes a prescrever. Já pedi para... Só desculpe, hoje eu pedi, quando recebi, pedi já para a diretora Paula para mandar imediatamente. Ela já entrou em contato com a Secretaria da Fazenda, tem que fazer individual por empresa, e também falei com o Carlos, que é o responsável por essa, para nós mandarmos ainda, se possível, até o final deste mês, para a Fazenda. Isto pondera também a Vossa Excelência, quiçá a intervenção da Procuradoria da Casa, gestionar junto à PGE, né, para a notificação formal dessas empresas, porque para não se correr o risco de que seja apontado como renúncia de receita. Isso aí é a Secretaria da Fazenda. Assim, faço isso mais em atenção a Vossa Excelência, pessoalmente, porque... Eu tenho, se os senhores depois quiserem com mais calma, eu gostaria, até para facilitar para o próximo presidente, eu gostaria até de, se for o caso, da necessidade de... 2010 tem que ser agora, mas já trabalhamos e 2011, 2012 já mandar, ou 2013 já mandar para a Secretaria da Fazenda. Porque a GERG já há anos vem mandando correspondências, não dão nenhum tipo de importância, a dívida aí, se quiserem, vem aqui e pague. Ainda tem tempo para pagar. Né? Mas, pelo menos, talvez com a pressão da Secretaria da Fazenda, eles paguem. Pelo menos tem nos mostrado, através desses anos, que a GERGS tem mandado a correspondência e o pessoal não vem aqui e não paga. Então, só para conhecimento, então, acho que é uma obrigação minha, como gestor, de que o Conselho tome conhecimento nesse sentido. Sim, conselheiro. Eu só queria realçar aqui essa socialização dessa preocupação, porque é um dinheiro, né, representativo, 20 milhões, né, não é pouca grana. E também destacar, eu acho que o momento que traz para nós, surge propostas, né, convergentes e que reforça essa preocupação. Eu só faria uma pergunta, assim, para quem está chegando, historicamente, qual é o percentual de multas que são pagas administrativamente? 30%, 20%? Multa, acho que nós não temos. Mas multa talvez não. Na conversa complementar, eu acho com que exceção, com exceção do setor de energia, que a multa vai para a ANEEL. Taxa, desculpe, eu me expressei. É sobre taxa, quer saber, não é multa. Sobre taxa é outra coisa. Taxa, nós temos aqui o percentual que nós cobraríamos, percentual da inflação do ano, né? E depois vai para a Secretaria da Fazenda e ela ainda aplica outro tipo de taxa lá em cima, certo? Então, acho que... Mas não há nenhum... Na realidade é o seguinte, eu estive falando isso também com a Paula, nós temos muita dificuldade pela falta de pessoa, porque vai ter que pegar empresa por empresa e calcular isso, e não é... Então, há a possibilidade de nós até mandarmos isso, o valor como está, lá para a Fazenda, e eles fazem os cálculos, tem gente, tem mecanismos até melhores para isso. Então, mas é uma coisa que também ficou assim, nada decidido. Eu estou trazendo... O nominal. Isso. E eles fazem. É mais fácil porque pega o nominal, já manda o ofício direitinho, coisa, e eles fazem os cálculos. O problema nosso é fazer os cálculos. Estive conversando muito com o Carlos ontem, que está tomando conta disso, e realmente uma pessoa só está difícil para fazer isso. Mas eu estou só trazendo para o Conselho, entende? Para a gente depois pode tomar uma atitude e aí a gente pode ver, mandamos tudo, como é que a gente faz, vamos... De cada 30 dias se manda um ano. Não, a gente não imagina isso aí. Não, exatamente, eu acho que essa a minha preocupação. Quer dizer, o que novas ações podem ser concentradas e uma atenção especial para que esse fornecedor, ou essa concessionária, enfim, não estão pagando a taxa. Quer dizer, uma coisa é o ofício da GERGS, que tem uma repercussão. Quais outras alternativas que possa, né, dar um impacto mais forte e fazer com que eles venham a saldar esse débito junto à GERGS? Um olhar em cima das empresas, se observar, são as mesmas. São as mesmas. Eu até nem trouxe, porque são vários, né, folhas isso aí, mas olhar são as mesmas. Então, a gente vê que
Aquele jogo para entrar na dívida ativa, se pudesse passar, se o governo esquecer, ganhar alguns milhões e tal, é isso. Bom, antes de encerrar, eu passo a palavra para o diretor. Senhor presidente, eu gostaria de... Quero, de forma muito respeitosa, declarar aqui publicamente, os meus colegas servidores, que eu não estou aqui por loteamento de cargo. Eu estou aqui porque mereci a confiança pessoal do governador do Estado. Acho que isto há de ser honroso para qualquer cidadão rio-grandense. Portanto, eu quero respeitosamente enfatizar, né, que se possa ter esse tipo de respeito e consideração aqui neste plenário e que a gente possa manter o convívio respeitoso, fraterno, como se tem tido até o dia de hoje. Era só isso, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Bom, passo a palavra, então, ao diretor-geral, que me pediu, gostaria de acrescentar algo sobre... Senhores conselheiros, como era sabido, nós tínhamos contratado uma empresa para fazer o projeto de reforma da Jergs. Ele foi concluído, foi entregue. Então, eu queria propor para os senhores, para a senhora, a realização de uma reunião administrativa onde nós pudéssemos apresentar o projeto, as várias etapas, e também uma discussão sobre o que nós vamos fazer, que tipo de obra nós vamos fazer, tendo em vista que nós temos orçado 4.200.000 a reforma, e o orçamento previsto para a Jergs para o ano que vem para esta obra é R$500 mil, e 500 mil a cada ano nos próximos 4, que foi colocado no plano plurianual. Né? Então, a gente tem que conversar para ver que tipo de estratégia, se nós vamos... o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer com esse projeto, que tipo de execução de obra, se nós vamos seguir nesse ritmo de 500 mil por ano, levando 8 anos para fazer a reforma, ou se nós vamos fazer algum pleito diferenciado. Né? Então, eu solicito uma reunião administrativa, a gente apresenta o projeto para os senhores, para a senhora, né? E depois a gente pode conversar melhor sobre os trâmites futuros a serem tomados. Então, bom seria, então, um dia pela manhã, eu acho que até que um dia que tivesse, eu só tenho que ver a minha agenda ali, mas uma terça-feira ou quinta-feira, né, a gente pode ser, aí, lá pelas 10h30 da manhã, a vejo, pode ser assim, que facilita para todos, né? Pode ser? Então, dou uma olhadinha, se tiver, eu puder mudar, estou mudando, tal, não há problema nenhum. Então, tá, vou pedir a Jorge, vamos mudar ali depois. Sim, conselheiro. Só antes de finalizar, queria aproveitar a presença do gerente de energia, Newton, que está de aniversário hoje. Quero dar meus parabéns, desejar muitas felicidades, muito sucesso e mais tranquilidade no setor de energia no Estado para melhorar o trabalho da gerência. Menos parabéns, choque. Newton. Menos choque ou mais choque? Mais tranquilidade. Eu só peço um minutinho, conselheiro. Conselheiro João, só um minutinho, que eu ia me esquecendo, foi bem. Cumprimentos, então, da presidência dos conselheiros. Eu hoje, juntamente com o Nilton, nós estamos aí trabalhando bastante, me esqueci de explicar para os conselheiros, estamos acompanhando diariamente essa crise de todo o setor de energia no Estado, já aí vai completar já completou 2 semanas, né? Uma semana, 2, né? Uma semana. Então, desde a semana passada, nós estamos acompanhando, temos tido contato diariamente com os presidentes das concessionárias, eles têm nos mandado diariamente relatório dos acontecimentos. Então, hoje, eu fiquei... A gente já se acostuma, mas eu estava na segunda-feira, por causalidade, eu e o conselheiro João, não estávamos juntos, era 1h, mas não estávamos juntos, cada um na sua casa, escutando o seu radinho. Fizemos uma emissora fez críticas à Jergs, porque a Jergs não... O que está fazendo, que não multava e coisa, e eu fiquei com aquilo, me deitei, mandei um torpedo para o radialista, fiquei até às 3 horas esperando que o cara,
criancice ficar esperando me mandasse um torpedo, porque eu mandei, estou à disposição, sou Aires Apolinário, presidente da AGERGS, estou à disposição para explicar essa situação, para mostrar o que... Bom, claro que não ligou. Então, ontem me ligou para nós aqui é Tiago? Não, é o Matheus, me esqueci o nome. Matheus, que é o repórter da Gaúcha, da Rádio Gaúcha e do CRIC RBS. E queria algum tipo de... Liguei para ele ligou para cá para saber quando é que vão multar. Aí o Jorge me falou, disse, retorna para ele. Eu quero, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse negócio da AGERGS multar. Vem aqui, eu vou te explicar isso aqui. Então, ele veio hoje da manhã, nós ficamos, aí convidei o Nilton para participar, que foi muito bom o Nilton estar junto, porque tem coisas que o rapaz é muito inteligente, fez perguntas e do passado também. Ele já tinha algum relatório da AGERGS desde 2003, né? E nós ficamos das 11h30, 1h30, né, por aí, com o rapaz, dando todas as informações. Ele entendeu. Então, eu agradeço o Nilton pela contribuição, né, que a gente se preparou desde ontem. O setor lá do setor da agência de energia também está dando todo o suporte. Então, a gente está podendo fazer o que dá para termos de informação. O rapaz ficou realmente de nos ajudar em termos de informação, pediu mais dados para o Nilton, que possivelmente ele ponha... Até pedi para ele oferecer para o jornal Zero Hora, que são da mesma empresa, são setores diferentes, até para poder alguma coisa, mas ele ficou de botar alguma coisa no CRIC RBS quando for receber a semana que vem esses dados que o Nilton vai entregar para ele. Então, ontem também recebemos aqui a visita do Antônio Carlos, da SSU, que o problema está grave na SSU, veio da justificativa dele, ele estava aqui na Assembleia e me ligou, presidente, posso ir aí? Estou saindo daqui, estava lá com o presidente Paulo Bruno da Assembleia, veio para cá na hora, depois, no final, chegou o conselheiro João. Mas eu estou explicando aí e agradecendo o Nilton e a sua equipe aí pelo apoio que tem nos dado nesse sentido. Parabéns, Nilton, e vamos ver se tu paga um chopinho aí para nós. Então tá, muito obrigado, então, até a terça que vem.